Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre ligações químicas. Ligações químicas são interações atômicas, interações entre os átomos. A gente tem aqui a regra do octeto, significa 8. Os átomos realizam as ligações químicas, que diz que os átomos realizam as ligações químicas buscando a estabilidade como um gás nobre, como 8 elétrons na camada de valência. Essa teoria foi criada por Gilbert Neul-Lewis, nascido em 1875 e faleceu em 1946, que era um químico estadunidense, e pelo Walter Kussel, nascido em 1888 e faleceu em 1956, era um físico alemão. Eles observaram os gases nobres e verificou que eles tinham essa estabilidade, todos possuíam 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência, exceto o hélio, porque o hélio só tinha apenas 2 elétrons, ele tem apenas 2 elétrons e uma única camada eletrônica, tá? Mas, mesmo assim, ele tem a mesma estabilidade que os demais, possuindo, então, não tendo essa necessidade de ligações químicas. Essa estabilidade, que é um total de 8 elétrons na última camada de valência, ou 2 no do hélio, os átomos eles possuem a tendência de se estabilizarem. E para isso, eles precisam fazer o quê? Para se estabilizarem? Precisam de mais elétrons. E com isso surge a ligação química. Para tanto, o átomo procura sua estabilidade. Tem alguns termos que a gente precisa passar antes das ligações, que é a eletronegatividade, que é a tendência de um átomo para atrair esses elétrons. A gente pode ver aqui essas setinhas aqui na tabela, e quanto mais para a direita da tabela e de baixo para cima, é o aumento dessa eletronegatividade. Quero dizer que esses elementos aqui, tirando os gases nobres, que não têm a tendência de ganhar elétron nem perder, que ele já está estável, a gente tem esses elementos aqui, os não metais. Estão mais aqui nessa extremidade. Os não metais, os ametais, eles têm essa necessidade de ganhar elétrons. O hidrogênio também. Em contrapartida, a gente tem a eletropositividade, que é a tendência do átomo de perder elétrons. Ele já aqui é ao contrário, que é da direita para a esquerda, a variação da eletropositividade, que aumenta essa eletropositividade, e de cima para baixo, tá? Então, o que a gente tem aqui os metais alcalosos terrosos, ele tem uma maior necessidade, eles doam mais elétrons que os demais. Isso vai ser explicado no seu raio atômico. Isso quer dizer que maior o número de camadas, quanto maior esse número de camadas, a gente lembra que aqui nessa primeira coluna ele tem um número de camadas, uma camada, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano. Então, com isso, eles têm mais, quanto maior o número de camada, como assim o césio, mais ele é eletropositivo, mais ele vai ter a tendência de perder esses elétrons. E aqui tem a maior tendência, quanto menor o seu, por exemplo, aqui o flúor, menor o número de camadas que o flúor possui, ele tem a tendência de receber elétrons, ele tem dificuldade de perder esses elétrons, então ele acaba ganhando, porque além de ele ser um ametal, ele tem esse número de camadas menor, que impossibilita, que ajuda, como ele está mais próximo do núcleo, que a gente vai ver mais em frente, ele tem uma forma de não perder tanto elétron como ocorre aqui com
o césio. Caso sua última camada, aquela camada de valência que faz ligação química, está mais distante do núcleo, a gente vai ver que quanto mais distante do núcleo, mais tendência de perder esses elétrons. Aqui a gente tem os raios atômicos do césio e do hélio. O hélio é o que tem o menor raio atômico e o césio tem o seu maior raio atômico, que é o maior número de camadas eletrônicas. Os elétrons ficam mais distantes do seu núcleo, o que faz com que a carga negativa se afaste dele. Tá? Então, como o hélio só tem uma única camada, ele está muito próximo desse núcleo. Então, ele não consegue, ele tem uma dificuldade de se afastar desse átomo, ao contrário do césio. Ele pode estar perdendo elétron aqui nas camadas dele, por exemplo. Ele perde esse elétron na camada por causa que ele está mais afastado do núcleo, ao contrário do hélio. E essa relação com a eletropositividade e eletronegatividade, a gente pode falar então que o césio é elétron positivo, que ele tem mais a tendência de perder elétrons. Já o flúor, que ele é o que segue, a gente é o menor, tirando o hélio, porque o hélio é um gás nobre e ele já tem uma estabilidade, não precisa doar nem receber elétrons. Então, o que tem o menor raio depois do hélio é o flúor. Então, o flúor ele é mais eletronegativo, porque ele tem a tendência de ganhar elétrons. Vamos falar agora de energia de ionização. Ionização é a transferência de elétrons do átomo. Essa energia de ionização, ou potencial de ionização, é a energia necessária para transferir o elétron de um átomo em estado fundamental. Um átomo que está num estado fundamental, vocês vão ver mais em frente. Então, essa energia de ionização, aumento dessa energia ocorre aqui seguindo aqui a tabela, com aumento de ionização. Então, é necessário transferir elétrons de um átomo no estado fundamental. Então, dessa forma, a gente sabe que a energia ionizante, ele acabam doando mais elétrons para aqueles elementos mais eletronegativos que a gente tem aqui. Então, essa é a energia de ionização. A gente falou do átomo no estado fundamental, e quer dizer no estado fundamental. O átomo se encontra quando o seu número de prótons é igual ao seu número de elétrons. Lembra que a gente falou que o número atômico é igual a prótons, que é igual a elétrons? Então, quando o átomo está em estado fundamental, a gente fala isso. Os únicos que a maior os elementos que tem na tabela periódica, que são os metais de transição, ele não tem esse estado fundamental. Tá? Ele não está sempre constante com seus números de elétrons sempre iguais aos de próton. Por isso que ele sai daquela família, daquele período. Eles não se enquadram. Então, a gente tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, ele está num estado fundamental. Dentre os elementos que precisam de menos energia de ionização são os metais alcalinos. Eles têm o menor. Eles precisam de menos energia para ser arrancado esse elétron, para ser doado esse elétron. Já os gases nobres, em geral, são aqueles que requerem uma maior energia de ionização. Precisa de muita energia para retirar esses elétrons dele. Então, o que precisa de mais energia, no caso que faz a ligação química, é o flúor. A distância do núcleo facilita essa transferência de elétrons. Quanto mais distante do núcleo, menos energia será necessária para que o elétron seja retirado dele. Ou seja, o primeiro elétron retirado é aquele que se encontra mais distante do núcleo do átomo. A gente falou aqui o elétron positivo aqui do césio.
Ele precisa de menos energia de ionização que um flúor, porque ele está mais distante do núcleo. Se ele está perto do núcleo, como ocorre aqui no flúor, ele precisa de mais energia ionizante para ser retirado esse elétron, ser transferido para outro átomo. O Césio ele tem essa maior facilidade, assim como os outros metais alcalosos ou alcalosos terrosos. A energia de ionização a gente tem aqui, mais próximo do núcleo, concluindo mais próximo do núcleo, energia de ionização é mais alta, quando ele está bem próximo do núcleo, quando eles têm menos camadas, e mais distante do núcleo, quanto mais distante, quanto mais camadas eletrônicas ele tiver, a camada de valência vai ficar mais distante, então menos energia de ionização ele precisa. Então, mais longe do núcleo, mais fácil para esses elétrons ser perdidos e ser transferidos. Então, é menos energia, tá? Que tem a energia para ser retirado esse elétron. Se ele está mais distante do núcleo, é colocado menos energia para retirar esse elétron. Vamos entrar então nas ligações. Ligações iônicas é ligação entre metal e ametal, ou metais e hidrogênio. O ânion se une ao cátion, formando um composto iônico por meio de uma transferência de elétrons, que é cátion. O que é um iônio? Vocês vão ver mais em frente. Ou seja, o metal perde elétron, enquanto o ametal ganha elétron. Aqui a gente tem a transferência ou doação de elétrons, a ligação iônica. Ocorre a troca definitiva de elétrons entre os átomos. E a gente tem a carga positiva, no final dessa ligação a gente tem um com carga positiva e o outro fica com uma carga negativa. 8 elétrons na camada mais externa, tá? Para se estabilizarem, eles conseguem porque eles querem se estabilizar e atingem a estabilidade eletrônica. Só o que acontece aqui porque eles precisam se estabilizarem, cada um precisa do elétron, um vai doar o elétron para o outro receber e completar a sua camada eletrônica. O que ocorre muito com o sal de cozinha, o cloreto de sódio. A gente tem aqui o sódio, ele tem um elétron só na sua última camada. O que vale mais? A gente doar um elétron, 7 elétrons para o sódio ou doar um elétron para o cloro. Além disso, o sódio é um metal, o cloro é um ametal. Então, o cloro tem tendência de ganhar um elétron e o sódio tem tendência de perder, porque ele é um metal alcaloso. Então, o mais fácil é o sódio doar esse elétron para o cloro. E quando isso acontece, ele então perde essa camada aqui e ele se estabiliza porque a camada seguinte tem 8 elétrons, então fica 8 elétrons aqui, ó. 8 elétrons aqui e 8 elétrons aqui. Então, chamamos esse aqui que recebeu, que perdeu o elétron, a gente chama ele de cátion. E esse que ganhou o elétron, chamamos de ânion. Só que o sódio, a gente precisa colocar um sinalzinho aqui de positivo, porque agora ele tem uma carga positiva, porque ele perdeu um elétron. O ânion que ganhou um elétron, a gente coloca aqui uma carga negativa aqui em cima, entendeu? A gente coloca uma carga negativa porque ele ganhou elétron. Quando ganha elétron, a gente coloca uma carga positiva acima. Quando perde elétron, a gente coloca uma carga positiva. O íons, a gente tem dois tipos de íons, que são, a gente viu aqui formando o cátion e o ânion. O íon é um átomo eletrizado que ganhou ou perdeu elétrons, que são os cátions ânions. Então, temos aqui o cátion, que ele é carregado positivamente, porque ele perdeu elétron, e o ânion, que é carregado negativamente, porque ganhou um elétron. Temos aqui a tabelinha, depois eu posso passar para vocês.
que o cátion, normalmente eles são metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Só lembrando aqui que os metais de transição que tem maior quantidade na tabela periódica, eles possuem carga elétrica variável, por isso que eles também não são classificados naquelas ordens de família, naquelas colunas. E temos aqui os metais, que formam, a maioria das vezes, os cátions. E vocês podem perceber que é uma carga positiva. Os cátions, eles possuem uma carga positiva. Aqui, no caso, ganhou um elétron, ele perdeu um elétron. Aqui, perdeu 2, 3 e 4 elétrons. E temos aqui, na tabela dos ânions, temos os novalentes, bivalentes, trivalentes, trevalentes. O que ganhou um elétron, um mono, bi, que ganhou 2, e tri ganhou 3, e tetra ganhou 4 elétrons. Vemos então eles ficam com essas cargas negativas e o número de elétrons que eles ganharam. Aqui tem a tabelinha desses elementos, desses ânions. Ligação covalente. Ligação covalente, os elétrons são compartilhados, dada a baixa diferença de eletronegatividade dos elementos. São os elementos mais eletronegativos, porque eles têm a tendência de ganhar esses elétrons. E ocorre mais essa ligação entre ametais e ametais, ou ametais e o hidrogênio. Ocorre então o compartilhamento desses elétrons, os átomos. Eles ficam assim unidinhos, não formam íons, como ocorre lá na ligação iônica, eles ficam unidos, formando estruturas. É a importância aqui para vocês entenderem as moléculas, porque elas vão formar estruturas que compõem as células, compõem os elementos, compõem as células, compõem outras estruturas. E aqui tem um compartilhamento. E temos as representações das ligações covalentes. A gente pode colocar as ligações, temos ligações simples, a gente pode representar por bolinhas, que são a forma eletrônica ou formas leves, bolinhas ou X, que considera o número dos elétrons, ou temos outro tipo de forma só estrutural, que a gente faz só o número de ligações. A gente não tem como que a forma eletrônica ou de Lewis, que tem já o número, a quantidade de elétrons, e coloca aqui a posição do que está fazendo a ligação. E não, só tem um número de ligação que está sendo feita. Temos a forma molecular, a gente coloca cloro, a ligação de 2 cloro. Então, se é a ligação de 2 cloro, a gente tem 2 cloros. A mesma coisa aqui do oxigênio. A gente tem a ligação do oxigênio. Ligação dupla de oxigênio. A gente tem o nitrogênio. A gente tem esse número aqui equivale ao número de elementos, tá? Não o número de ligações. A gente tem o oxigênio aqui, 2 oxigênio. O nitrogênio também e o hidrogênio. A gente tem um número maior de elementos se ligando, a gente considera ele aqui abaixo. Quando a gente ocorre lá os íons, a gente coloca na parte superior e mais a carga dele, que era positiva ou negativa, se ganhou ou perdeu elétrons. Aqui nas ligações, a gente coloca o número de elementos que estão fazendo as ligações. O número de elétrons na camada de valência e quantos precisam compartilhar para chegar à estabilidade. Então, se a gente tem aqui esses elétrons aqui, carbono, enxofre, esse não recordo o nome, eles possuem 4 elétrons na última camada. 4 para 8 é 4.
O mesmo a gente, quando eles têm aqui, por exemplo, o nitrogênio, eles possuem 3 elétrons na sua última camada. 5 para 8 é 3, então ele precisa de 3 elétrons de outro elemento para fazer essa ligação, para chegar à sua estabilidade. Mesma coisa do 6 para 8, que é 2, e 7 para 8, que é 1. Temos também a representação geométrica, o qual eles utilizam aqueles modelos antigos do átomo do Átomo, se não me engano. Então eles utilizam esses elementos antigos, os elementos de Dalton. A geometria é uma molécula com 3 átomos, pode ser linear ou angular, que possuem essa polarização aqui, que é um graus. Essa representação geométrica a gente pode ver aqui, que são visualizadas em microscópio, essas nuvens eletrônicas. A gente consegue visualizar essas ligações em microscópios eletrônicos. A gente consegue, então, formar um elemento, ver sua polarização por causa dessas visualizações que são feitas nesse microscópio. Então, essa representação geométrica que a gente tem, a estrutura, a fórmula da estrutura, e a geométrica se é linear, angular, a gente tem piramidal, ou triangular, e tem tetraédrica. A gente tem a polaridade, se ela forma esse polo, ou apolar, que é essa mais frequente nas lineares. Temos então a última ligação, que são as ligações metálicas, que formam ligas metálicas. Os metais eles perdem elétrons das suas últimas camadas e formam cátions, liberando um mar de elétrons. A gente pode ver aqui um monte de elétrons sendo liberados. Por isso que utilizam metais para produção de energias, porque são perdidos facilmente esses elétrons nos cabos de energia para a produção dessa energia. São chamados de elétrons livres, essas nuvens de elétrons, esses mares de elétrons. A ligação metálica é a união dos átomos nesse tipo de ligação que ocorre em função do mar de elétrons que estão aqui, esses elétrons livres. Eles têm, então, essa facilidade de doar elétrons. A gente pode ver aqui, tem esse deslocamento que chamamos então de corrente elétrica, por isso que são chamados de eletricidade, de corrente elétrica, por causa que os elétrons são perdidos facilmente pelos metais. Então, no momento que você leva um choque, é porque esses elétrons estão sendo perdidos desse metal. Aqui temos tipos sólidos, as estruturas. Temos as estruturas, as moléculas aqui. As ligações covalentes, elas formam moléculas que vão formar estruturas no nosso corpo. Outras estruturas também no ambiente. E temos também aqui em 1D, 2D, 3D. E temos as ligações iônicas em 2D e 3D e as metálicas em 3D. Eu vou ficando por aqui com essa aula de ligações químicas. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.